Bom dia, bem-vindos a mais uma live da Sweet Taças. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Lourenço, sou proprietária da Sweet Taças, uma empresa de sobremesas em taças. E eu sou professora de sobremesas em taças. E eu te ensino a faturar mais de R$3.000 por mês com venda de sobremesas em taças, mesmo que da cozinha da sua casa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para sobremesas, para os seus preparos aí, que é caramelo. Assim, como saber a textura ideal do caramelo para colocar na sobremesa em taça. E é óbvio, né, que o caramelo, ele é um produto, um preparo que não é só usado especificamente para sobremesas, mas para rechear bolos, rechear bombons, rechear pães de mel, você pode dar aquela enriquecida, enfim, para muitas coisas. Vamos ao assunto de hoje, que é os segredos para o caramelo perfeito na sobremesa, na taça. E como eu falei, qual que é a importância de você saber trabalhar com o caramelo? Porque o caramelo, ele é um preparo que ele agrega muito valor para a sua sobremesa, para o seu recheio. Ele agrega valor porque ele é uma textura diferenciada, né? E assim, é importante você aprender a fazer um caramelo. O caramelo, ele não envolve muitas dificuldades. É um preparo relativamente simples, porque ele envolve poucos ingredientes. E qual é o ingrediente principal do caramelo? Me conta aí, gente. Qual o ingrediente principal para se fazer um caramelo? Açúcar. Exatamente. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o açúcar. Vocês sabiam que existem mais de 10 tipos de açúcares? Talvez até tenha mais. E nós hoje vamos falar de alguns aqui para vocês, porque é importante você conhecer os tipos de açúcares até para você fazer o caramelo. Eu gosto muito de usar o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele é mais fácil de derreter. E o caramelo a gente sabe que a gente precisa ali daquela calda, né? E a calda ela precisa ser assim completamente homogênea, tudo derretido. Então vamos lá. Sabe aquela máxima que fala assim: quanto mais escuro o açúcar, menos intervenção química ele tem? Essa máxima é uma verdade, né? Quanto mais escuro o açúcar, mais vitaminas, mais sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio ele contém. Então, quando fala assim, o açúcar mascavo, que é aquele açúcar bem escurinho, o açúcar demerara também, eles são açúcares mais saudáveis? É verdade, eles são açúcares mais saudáveis, porque eles não passaram pelo processo químico. Nesse processo químico de refinamento e clareamento do açúcar, eles colocam muitas substâncias químicas e eles acabam tirando todos os nutrientes que o açúcar tem. A gente já sabe que a gente não pode consumir muito açúcar toda hora, todo tempo, né? Tudo tem que ser aí regrado. E você ainda consumir o açúcar refinado em si, ele não tem ali os nutrientes. Então, no seu dia a dia, se você for consumir o açúcar para adoçar o seu café, o suco, prefira os açúcares mais saudáveis, como o demerara, como o mascavo, por exemplo. E aí vamos começar por ele, né? O nosso primeiro açúcar, que é o açúcar mascavo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. No mercado, tá dando para ver, amor, nas telas? Tá. Tá dando para ver? Sim. No mercado existem vários tipos de açúcar mascavo. Tem os mais escurinhos, esse aqui, ó, ele é mais carameludo, tá vendo? Uma cor mais clarinha, assim, não é tão escuro. E ele também é um pouco mais seco. Mas no mercado tem aqueles açúcares mascavo bem úmidos mesmo. E o que que é? O que que é o açúcar mascavo? É o açúcar obtido diretamente da concentração do caldo de cana recém-extraído. Portanto, é um açúcar mais puro, sem uso de aditivos químicos. A sua cor, ela varia mesmo de dourado a um marrom escuro. Ele é mais úmido e contém mais sais minerais. O sabor dele parece com sabor de melado. Quem aqui já comeu rapadura? Rapadura
é assim, digamos, é um estágio a menos do que o açúcar mascavo, né? É quase o açúcar mascavo, só que em pedra. É aquele doce, ele é muito saboroso. Eu conheço muitas pessoas que gostam da rapadura mesmo como um doce. Elas apreciam comer a rapadura ali com um pedacinho de queijo de Minas, com café. Gente, a rapadura, ela é um açúcar saudável. E você come um pedacinho, ele já te sacia aí a questão do doce pra você não comer todos os dias, né? Mas então, o açúcar, mascavo, ele é esse. E como que o sabor dele, o adocicado dele não é tão concentrado quanto o açúcar cristal. Quando que você usa o açúcar mascavo? Sabe, muffins? Muffins é um tipo de cupcake, mas ele tem uma textura um pouco diferente de cupcake. Obrigada. Normalmente ele é mais consumido aí pelos americanos. Eles falam muffins, né? Um bolinho tem uma textura mais úmida. Ele faz um vulcãozinho, assim. Ele tem uma textura mais úmida do que o cupcake em si, né? E a receita dele normalmente vai açúcar mascavo. O cookie também, um cookie maravilhoso, assim. Normalmente usamos o açúcar mascavo para trazer aquele sabor mais melado, mais molinho. O brownie, eu gosto sempre de usar açúcar mascavo. Eu não uso só o açúcar refinado. Eu gosto de combinar o açúcar mascavo com o açúcar refinado. Às vezes mais açúcar mascavo, ele deixa aquele sabor mais chocolatudo e não tão doce. Porque o açúcar mascavo, ele já não é tão doce. O próximo açúcar, nós vamos falar do açúcar demerara, que é esse aqui, ó. Olha só. Ele parece um açúcar cristal, mas ele tem a cor dourada, tá vendo? Tem no Facebook também, no Instagram. Então tá dando pra ver? Olha a diferença aqui do açúcar mascavo. O Instagram é um pouquinho mais. Aí. Tá vendo, pessoal do Instagram? Ó, açúcar demerara e açúcar mascavo. Estão vendo aqui? Então, o que é o açúcar demerara? O pessoal fala, mas é um açúcar mais caro, é um açúcar mais saudável? Ele é um açúcar mais saudável, mas ele é um estágio depois do açúcar mascavo. Ele é obtido após a secagem do açúcar mascavo e o demerara também apresenta uma cor levemente escurecida, um pouco amarelada e contém praticamente os mesmos valores nutricionais do que o açúcar mascavo. Ele tem um sabor intenso e os grânulos dele são maiores. Tá vendo aqui? Então esse é o açúcar demerara. Se você for falar assim, Adriana, qual que é melhor para consumo? Normalmente, eu não sei atualmente, porque eu acho que os preços se igualaram, né, amor, do açúcar demerara? Ou continua mais caro o demerara? A gente às vezes consegue encontrar o demerara no mesmo valor do cristal. Quando tem uma promoção, eu já encontrei. Pois é, normalmente o açúcar demerara ele é um pouquinho mais caro. Então, se por exemplo, você tiver lá a opção do mascavo mais em conta que o demerara, opte pelo mascavo, que ele é mais saudável que o demerara. Entendeu? Eu uso. Agora, o sabor do demerara, ele é um sabor mais suave que o sabor do refinado e do cristal. Eu gosto muito de usar o demerara para fazer geleias, por causa desse sabor mais suave. Vamos para o próximo açúcar, é o açúcar refinado. Cadê? Não, vamos aqui pro açúcar cristal. Então, o açúcar cristal, ele é um açúcar que já passou aqui por alguns processos aditivos químicos, para deixar ele o quê? Com essa textura mais branquinha, sabe? Mais clara. Olha a diferença aqui do cristal com o mascavo. Tá vendo? Esse aqui seria o primeiro estágio. Esse aqui é o estágio do cristal. Olha a diferença pro demerara. Tá vendo? Então, o açúcar cristal, ele passou por alguns processos químicos, né? E ele tem o quê? Os cristais um pouco maiores, mas os cristais deles já são menores do que o demerara, bem menor do que o demerara. Então, ele tem um processo de derretimento mais simples. E
ele ainda contém mais nutrientes do que o refinado, que vai ser o que a gente vai falar agora. Olha aqui o açúcar refinado. O açúcar refinado é o tipo mais comum de açúcar. Antigamente a gente consumia mais o açúcar refinado. Na minha infância, o açúcar que a gente mais consumia era esse aqui. Depois de, não sei se foi da minha fase assim de jovem para adulto, que a gente começou a consumir mais açúcar cristal. Mas antes eu lembro dos meus pais comprarem aqueles sacões de 5 quilos de açúcar refinado. Hoje a gente nem vê mais, né, amor? No mercado. Mas tá vendo? O que é o açúcar refinado, gente? É o tipo mais comum, né? Popularmente conhecido como açúcar branco. Os grânulos dele são bem pequenininhos e bem fininhos. Ele não contém umidade como o açúcar mascavo. E durante o processo de fabricação, o açúcar refinado ele recebe enxofre para deixá-lo nessa cor branquinha e mais saboroso, sabia? E é nessa etapa que ele perde os nutrientes. Tá vendo aqui? Açúcar refinado. Vamos para o próximo açúcar, que é o açúcar de confeiteiro. O que é o açúcar de confeiteiro, Adriana? Tá vendo aqui? O açúcar de confeiteiro é o mais utilizado na confeitaria para fazer glacês, para fazer calda, chantilly. E os seus cristais são tão pequenininhos e tão fininhos que deixam a textura bem macia mesmo, bem deliciosa. Inclusive, para você usar, você tem que passar ele na peneira, porque os cristais dele são tão fininhos que ele dá umas pedrinhas, ele forma umas pedrinhas nele. Parece um pó, uma farinha. Então, esse aqui é o açúcar de confeiteiro, que seria de repente um estágio depois do açúcar refinado. Também nutrientes aqui, nutriente zero, né? Agora, para trabalhar na confeitaria, a textura dele, a gente consegue fazer glacês, glaçagens de uma maneira mais simples, mais rápida do que fazer com açúcar refinado normal. O açúcar impalpável eu não trouxe aqui, mas qual a diferença dele para o açúcar de confeiteiro? É que o açúcar impalpável ele é ainda mais fino que o açúcar de confeiteiro e ele também, quando ele é moído, ele é moído mais um pouco e eles acrescentam amido ao açúcar impalpável para deixá-lo realmente assim bem, com aquela textura assim mais de talco mesmo, né? Então, eles acrescentam, vou até ler aqui a porcentagem, ele é obtido a partir da moagem do açúcar, né, do açúcar de confeiteiro, com adição de 3 a 4% de amido. E a textura parece quase uma farinha mesmo, né, tipo um amido de milho mesmo. Ele é muito usado para fazer macarrons e alguns tipos de glaçagens, porque o macarrão, ele é um doce muito delicado e ele é feito com a farinha de amêndoa e tem que ser uma farinha de amêndoa bem moidinha, bem fininha. E aí para trazer aquela textura leve que você, quando você morde o macarrão, ele derrete na boca, você precisa usar o açúcar impalpável, que ele traz essa textura, facilita para você conseguir essa textura do macarrão. Um outro tipo de açúcar, e vai ser o último que a gente vai falar aqui, é a glucose. Você sabe o que é glucose? Glucose é um tipo de açúcar. E de onde que vem esse açúcar? Na verdade, ele é um xarope, né? Obtido através do milho, de uvas ou até do mel. Já viu glicose de mel? Essa aqui é a glucose de milho. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ingredientes: xarope de glucose de milho. E é isso que tem aqui. Ela é um xarope vindo do milho, feito através do açúcar do milho. Ela é muito viscosa. E qual é a utilização da glucose, gente? Vou mostrar a textura da glucose aqui pra vocês, olha. Normalmente, quando você vai acrescentar glucose em algum preparo... Qual é a receita que você vai fazer hoje mesmo? Ah, gente, no final nós estamos falando aqui sobre o caramelo ideal para sobremesa na taça. Então, eu vou ensinar aqui um caramelo para vocês e eu tô falando aqui sobre os tipos de açúcares que você tem que saber para você saber fazer a sua sobremesa, você saber escolher qual açúcar ideal para cada tipo de preparo. A gente já falou aqui do açúcar mascavo, demerara, cristal, refinado, impalpável, açúcar de confeiteiro, e agora a gente está falando sobre a glucose, que nós usamos muito na confeitaria. Inclusive eu uso para fazer os brigadeiros,
que eu coloco algumas taças tem brigadeiro, eu coloco a glucose. E qual é a finalidade, a função da glucose, né? Ó, a glucose, ela é muito viscosa, tá vendo? E o que acontece? Ela não congela facilmente. O ponto de congelamento dela é muito baixo. Por isso, ela impede que os alimentos se cristalizem. E ela é muito usada para fazer marshmallow, sorvetes, e elas impedem a cristalização dos cremes, do brigadeiro. Então, quando você coloca glucose no preparo para fazer o brigadeiro, ele demora mais tempo para ficar com aquela camadinha cristalizada. Entenderam? Então, essa aqui, ó, olha só, normalmente quando a gente vai tocar na glucose, a gente tem que molhar a mão. Ali eu molhei a mão na água filtrada. Tá vendo? Pra gente conseguir tirá-la da colher. Que ela é bem viscosa. Ela tem sabor? Não, gente. Ela não tem sabor. Sabor é praticamente nada. E ela realmente tem essa função aí de conservação. E ela ajuda em alguns preparos, como eu já falei, do marshmallow, do sorvete e de outros doces também, que envolvem essa textura mais de gelatinosa, sabe? E é isso, pessoal. Então, esses são alguns tipos de açúcar. Existem outros tipos de açúcares, né, que eu não vou falar aqui. Mas esses aqui seriam os principais, que você precisa saber para você conseguir aí diferenciar na hora de fazer sobremesas, na hora de fazer bolos, né? Enfim, é importante você saber qual a textura de cada um, qual é mais fácil trabalhar na confeitaria. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre o caramelo. Pede para o pessoal para encher mais a live, compartilhar, cada um compartilhar para a gente depois começar a receita do caramelo, né? Pessoal, compartilha aí a live, chama aí as amigas confeiteiras, aquelas que gostam de confeitaria, que querem trabalhar na confeitaria. Nós vamos ensinar a receita de caramelo, o caramelo ideal para colocar na sobremesa na taça, porque ele tem que ter uma textura ideal. Então, chama aí o pessoal. Compartilha a live. Compartilha a live aí, gente. Lembrando o seguinte, toda terça-feira e toda quinta-feira nós temos live. Então não perca os conteúdos são super legais, preparados aí com muita dedicação para vocês. Amor, veja aí se a panela tá aparecendo pro Instagram e pro YouTube, por favor. Tá, vê se tá nessa câmera aí bem certinho. Tá bom. No YouTube que vai ficar o close, né? Tá bom? Tá, não sei, não tô vendo. Você que tá vendo. Aqui não, tá aqui tá bom, tô perguntando aí. Tá ótimo. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre calda de açúcar. Quando a gente começou a live, eu perguntei o seguinte: qual é o ingrediente principal do caramelo? Aí o Alexandre me ajudou e respondeu que é o que, amor? Açúcar. É o açúcar. Eu vou até tirar aqui os açúcares aqui para deixar a nossa bancada mais organizada. Vou deixar só o que envolve aqui o caramelo. O caramelo, ele é o quê? Né? Ele é basicamente um açúcar que foi exposto a um calor excessivo. E ele se degradou. E essa degradação envolve o quê? Mudança de cor e mudança de sabor. E aí forma aquele caramelo. O caramelo, ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito ali na calda mais fininha, bem fininha mesmo, que é como se fosse uma cobertura para você colocar em sorvetes ou saladas de fruta, aquela calda ali para você colocar no pudim, até caldas mais grossas mesmo, e até o caramelo para você colocar como recheio da sobremesa. A taça banoffee da Sweet Taças, ela vai uma camada de caramelo cremoso. A taça pudim, ela também vai uma camada de caramelo cremoso. E sabe aquelas balinhas toffee? A Patrícia tá perguntando, Patrícia Reis, se precisa colocar sal no caramelo. Se você quiser fazer um caramelo salgado, sim. É muito saboroso e agrada muito ao paladar. Qual sal que você usa? Eu uso flor de sal mesmo, porque a flor de sal, ela tem uma textura mais delicada, uma textura mais refinada. Não refinada no
no toque, mais refinada no sabor, né? Ela fica aqueles cristalzinhos que você morde, então traz uma crocância. E onde você acha isso? Cristais, flor de sal você encontra em qualquer supermercado. Claro que talvez assim nos supermercados mais que tem produtos mais selecionados, mas eu acredito que a flor de sal você encontra em qualquer tipo de grandes hipermercados, né, amor? Hoje já se encontra. Escrito, é um potinho escrito flor de sal. É um potinho escrito flor de sal. Eles são cristalzinhos de sal e eles são tirados da primeira camada ali das... Como é que é o nome? Das salinas, que são cristalzinhos que se formam, eles têm tipo um formatinho de flor, de gelo, sabe? Mais ou menos assim. E eles são bem pequenininhos. Tem que colocar sal em todos os caramelos? Não. Só se você quiser um sabor salgado. Gente, presta atenção. Porque a gente vai mandar a receita somente para quem solicitar via e-mail. E é muito simples de fazer. Como é que faz, amor? No link aqui do perfil tem um... Do Instagram. Do Instagram tem um link azulzinho. É só clicar nele. E aí lá tem um desenhozinho de uma cartinha. É só clicar nela e enviar um e-mail pra gente. Pedindo, gostaria da receita do caramelo salgado. É isso, tá bom? Então vamos lá, gente. E o que é o caramelo? O caramelo basicamente é um açúcar que foi exposto a um calor extremo e ele se degradou e ele mudou de cor, derreteu, mudou o sabor. E você vai me perguntar, eu quero saber o seguinte, responde aí pra mim. Qual o caramelo mais doce? O caramelo mais clarinho ou mais escuro? Me fala aí, amor, o que você acha? Fala pra ver se o pessoal responde aí. Qual o caramelo mais doce? O mais claro ou mais escuro? A cor da calda do caramelo, ela é um indicador do sabor, da textura e também do dulçor. Então, a cor da calda, ela indica o sabor, ela indica a textura e ela indica o dulçor do caramelo. Então, quanto mais clara for a calda, mais doce a calda é. O Alexandre errou. Errou feio. Quanto mais clara for a calda, mais doce é o caramelo, sabia? E mais líquida também. Então, quanto mais clarinha, ela tá mais doce e mais líquida. E quanto mais escura, menos doce e mais sabor caramelizado ela tem. Quanto mais escura, mais aquele sabor de melaço, né? E menos doce. Então você pode perguntar, ai meu Deus do céu, a calda tá ficando escura, gente, vai ficar doce demais? Ai, deve ser muito doce. Não, quanto mais escura, menos doce. Mas aí você tem que tomar o cuidado, óbvio, né? Porque você tem que saber o seguinte, que o caramelo, ele é um pulo para ele queimar, entendeu? Então vamos lá. Existem dois métodos para você fazer um caramelo. Um método seco, que é o que a gente vai fazer, porque ele é um método mais rápido. E live a gente tem que correr aqui, né? Ela tem tempo. E o método úmido, que é o método mais demorado, porém, é o método que você consegue passar por todas as fases de caramelização. Sabe aquela fase que você vai passando lá pelo caramelo quando ele está em formato de fio, quando ele cria a bolha, quando você consegue fazer fios de caramelo. No método úmido, você consegue passar por todas essas fases. Por quê? Porque a temperatura do caramelo ela vai subindo aos poucos. Então, você vai conseguindo medir ali a temperatura e cada temperatura por qual o caramelo passa, ele tem uma textura diferente. Então, sabe quando você consegue fazer aquelas balas vitrificadas? Quando você consegue fazer fios de caramelo, quando você consegue fazer bolhas de caramelo, sabe? Tudo isso tem umas caldas que você faz para você regar bolos mesmo, para você regar, deixar massas úmidas que você faz também com método úmido. Tudo isso é feito com método úmido. O método úmido, ele é mais demorado, porém, você tem um maior controle sobre o caramelo. E outro detalhe importante, método úmido não se mexe. Você coloca ali, Adriana, mas você está falando método, o que é método úmido e o que é método seco? Então, desculpa, vamos lá. Método seco, nós falamos que tem dois métodos de se fazer o caramelo. Método úmido
e o método seco. O método seco é quando você faz só com açúcar, sem adicionar água. E o método úmido é quando você adiciona água no açúcar. E aí existe ali, as proporções elas são diferentes. Se você quer uma calda mais fina, a proporção de água é maior. Uma calda mais grossa, a proporção de água é menor. Porque senão você demora muito tempo para chegar no ponto. Então tudo isso aí tem que ser balanceado nas proporções, ok? Então a gente tem que entender o seguinte: no método seco, a gente não consegue passar por todos os estágios da caramelização, porque o açúcar ele atinge as altas temperaturas muito rápido. Então é um método que você tem que fazer com bastante calma e com bastante cuidado. Então eu já vou começar a fazer o caramelo aqui e a gente vai conversando sobre os métodos, ok? Então, primeira coisa, quando você for fazer o método seco, você vai colocar o açúcar bem no centro da panela. Qual é a medida, Adriana? Eu vou fazer aqui com 100 gramas de açúcar. Qual açúcar que eu gosto de fazer o caramelo, principalmente o método seco? O açúcar refinado. Por quê? Porque os grânulos dele são menores, então ele é mais fácil para derreter. O açúcar mascavo, o açúcar cristal, ele demora mais para derreter. Então, dá muito, assim, é arriscado, entendeu? Às vezes ele não derrete direito e fica aquele caramelo assim, com granulozinhos, e ele é bem chatinho. O refinado é super tranquilo de derreter. Você coloca o açúcar bem no meio da panela. Por quê? Porque nas bordas, normalmente quando o açúcar ele está em contato com as bordas, ele começa a queimar mais rápido. E aqui no meio, ele vai derretendo de maneira mais uniforme. Olha, gente, coloquei bem no meiozinho. Adriana, eu posso mexer no método seco? Pode, você pode mexer, mas não no início. Então você vai deixar derretendo ali em fogo baixo, Caramelo faça em fogo baixo, tá bom? Você vai derreter em fogo baixo. E aí quando ele começar a derreter, aí sim você vai começar a mexer. E não tem problema mexer no método seco. Tem problema mexer no método úmido? Tem. Método úmido, água com açúcar você não pode mexer, porque as moléculas de açúcares, elas vão, como eu vou dizer, elas vão se cristalizando. Elas cristalizam muito rápido quando a gente mexe. Então, a gente não costuma mexer no método úmido. No método seco tem problema? Não, não tem problema. Quer ver? Eu quero falar aqui para vocês a razão das caldas se cristalizarem, né? O que acontece? Normalmente, as caldas de açúcar, elas se cristalizam por causa da agitação da panela, sabe? Então, assim, a gente realmente não pode ficar mexendo. Agora, qual é a razão, né? A caramelização do açúcar, ela vai acontecendo conforme a temperatura vai aumentando e a água vai evaporando. E a agitação das moléculas, né, e as condições de temperatura é que formam os cristais de açúcar. Então, se você agitar muito as moléculas de açúcar, elas formam aqueles cristais muito mais rápido. Então, o objetivo é o quê? É deixar os cristais bem quietinhos, bem assim, tranquilinhos, embora eles estão agitados ali, porque o processo ali de fervura vai agitando, mas deixa eles ali na agitação natural deles, porque se você mexer, eles se chocam. E aí eles formam aqueles cristais. Ai, Adriana, e aí eu perco, já era, morri se a minha calda de açúcar cristalizar? Não. Você pode acrescentar um pouco mais de água e você deixar derreter ali até ele chegar no ponto certo, tá bom? Então, o que mais que eu preciso saber sobre a cristalização? Não fique mexendo o açúcar, como eu já falei. Quando você mexe o açúcar, inclusive no método seco,
aquele açúcar que já caramelizou, ele cobre os açúcares que não derreteram. E aí ele forma uma película, dificultando o derretimento desse açúcar. Então não pode ficar mexendo sempre. É só quando ele estiver quase derretido. Olha aqui, ele já começou a derreter. Embaixo ele já derreteu, tem que ficar de olho aqui. E eu coloquei foi em fogo alto logo. Deixa eu abaixar aqui o meu foguinho. Conseguiu? O que você fez? Apertou o quê? Só ali. Não mexe, né? Não mexe, não respira. Ó, vou abaixar aqui. Agora sim vai dar pra vocês verem, meninas. Ó, que beleza. Deixa eu tirar aqui. Aham. Ó, já tá derretendo aqui. Eu já vou ter que começar a mexer, porque senão ele pode queimar, tá bom? Ó. Quem entrou agora é a receita de... Nós estamos falando sobre a textura do caramelo ideal para sobremesa na taça. A gente falou sobre os vários tipos de açúcares, que é o principal ingrediente do caramelo, né? Qual o principal ingrediente? Então, nós falamos dos tipos e nós estamos fazendo um caramelo aqui do método seco, que é o método sem adição de açúcar. Ó, já tô aqui. Depois vai estar no YouTube editado com close lá na panela, tá? No YouTube. Se você quiser receber a receita, clica no link da bio. Manda um e-mail. Manda um e-mail pra gente pedindo. Eu quero a receita do caramelo salgado. A gente manda pra vocês, tá? Aqui eu coloquei 100 gramas de açúcar refinado. O que mais que eu vou colocar aqui? Agora eu vou acrescentar aqui 30 gramas de manteiga sem sal. 30 a 40 gramas. Tem que ser sem sal? Sim. Por quê? Ai, meu Deus. Ixi, amor, vou ter que desligar aqui, peraí. Pode desligar. Tem que ser sem sal? Tem. Por quê? Porque você não... O sal, gente, quem acrescenta é a gente, tá bom? Quem acrescenta o sal é sempre a gente. Olha, coloquei aqui a manteiga, que eu quero fazer um caramelo bem cremoso. E agora o que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar o creme de leite. Você consegue mostrar aqui? Ô, gente, eu tirei da panela. Por que eu tirei do fogo? Porque ele já tinha atingido a cor que eu queria, que era essa cor bem caramelada aqui, coramba. Essa panela é panela de fundo grosso, fundo triplo, então ela continua cozinhando. Então, para você ter controle sobre o seu caramelo, depois que ele derreteu, você precisa retirá-lo do fogo mesmo e continuar misturando para ele não queimar. Porque se você continuar, desligar o fogo e continuar com ele ali, pode ser que ele queime, tá bom? Então, eu desliguei o fogo e tirei ele de cima do fogão. Gente, aí o que a gente vai acrescentar aqui? Deixa eu colocar meu fogãozinho aqui por enquanto. Eu coloquei 100 gramas de açúcar, 30 a 40 gramas de manteiga sem sal. E agora eu vou acrescentar o creme de leite. Esse creme de leite é o creme de leite de caixinha de 17% de gordura. Você pode acrescentar o creme de leite fresco, que ele tem 35% de gordura, ou a nata, que tem 45% de gordura. E aí você pode diminuir um pouquinho na manteiga. O ideal seria que eu tivesse esquentado o creme de leite. Amor, ali saiu. Ele tá filmando, será? O que saiu? Ali mudou a telinha. Sério? Sério. O ideal seria que eu tivesse esquentado o creme de leite de caixinha aqui. Eu não esquentei. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar ele aqui. Provavelmente, ele vai formar uns cristalzinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele pro fogo. Ui! Quente, 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 gente. Então, vamos lá. Fogo baixo. E eu vou acrescentar aqui o meu creme de leite, que ele tá gelado. Por isso que ele deu esse... como se ele estivesse endurecendo, sabe? Vou acrescentar aqui extrato de baunilha. 1 colher de sopa. Quantos gramas de creme de leite aqui? 100 gramas de creme de leite.
E o cheirinho do extrato de baunilha, maravilhoso. E agora aqui eu só vou derreter aqui, que eu vou deixar o meu caramelo homogêneo. Já posso até tirar aqui. E eu quero acrescentar mais um negocinho aqui. Cadê? Ó, já tá bom aqui o caramelo para a textura que a gente quer da sobremesa na taça. Por quê? Porque se eu deixar ele mais tempo lá, pode ser que ele fique duro. E eu não quero. Então, eu vou misturar aqui para ele poder ficar bem homogêneo. Vou pegar um fouet aqui, porque tem uns granulozinhos de açúcar. Para eu deixar ele bem derretidinho. E eu vou colocar, gente, um pouquinho de leite em pó. Para eu deixar ele com aquele sabor de leite, bem delicioso. Você vai desligar o fogo ainda? Acho que sim, deixa eu desligar ele aqui um pouquinho. Eu não vou colocar muito, porque o leite em pó eu precisava ter diluído ele no creme de leite. Então, eu não vou colocar ele muito aqui, pra ele não ficar com esses pedacinhos de leite. Então, dilua o leite em pó no creme de leite, que aí ele vai dar aquele sabor bem delicioso, bem leitudo mesmo, tá? Pro caramelo. E aqui já ficou um sabor bem gostoso. Olha só. Tá vendo o caramelo? Tá dando pra ver aí em todas as plataformas? Tá. Ó. Esse ponto aqui, ó. Tá vendo que ele vai caindo, tipo, em bloquinhos. É o ponto ideal pro caramelo na sobremesa, na taça. Ele vai caindo em um ponto de fio contínuo, depois em bloquinhos, tá? Porque ele vai esfriar e ele não vai ficar duro, nem aquele negócio muito puxento. Ele tem que ficar cremoso. Se você quiser ele mais puxentinho, você deixa mais tempo no fogo. Eu não quero, porque é para colocar na sobremesa na taça, ele tem que ficar cremoso e bem delicado, assim, ao toque na boca. E é isso. Agora eu vou colocar o meu caramelo num saco de confeiteiro. Vou até experimentar ele um pouquinho, gente, pra eu ver o sabor aqui. Incrivelmente, ele não fica doce. Engraçado, né? Pra vocês verem, quanto mais escuro, menos doce ele fica. E ele fica com aquela textura bem... Eu coloquei um pouquinho de leite de pó. Você pode colocar, mistura ele bem no creme de leite, esquenta lá pra ele derreter e coloca. Ele vai ficar com aquele sabor de leite no finalzinho. Mostra bem pertinho aqui para o pessoal ver. Ó. Ele ficou com essa cor âmbar, que é uma cor bem carameluda. Adriana, eu gosto da cor mais clara. Então deixa menos tempo no fogo. Quando ele estiver chegando, antes dele chegar no tom que você quer, você já tira do fogo. Porque ele continua cozinhando, tá? E aí vamos terminar aqui de falar sobre os métodos. Esse método de caramelo, gente, qual foi que eu fiz? O método seco. Amor, você me alcança aí tipo um copo pra eu colocar o caramelo? Ó, que delícia esse caramelo. Vou colocar ele no saco de confeiteiro, porque é mais fácil para eu montar a sobremesa na taça com o saco de confeiteiro, tá, gente? Então, vamos lá. Qual taça normalmente, qual receita você usa o caramelo? Na banoffee,
na de caramelo, na de brownie com caramelo salgado. Aí eu ensino a fazer. Aí, na verdade, no curso eu tenho todas essas sobremesas, né? Esse aqui não é o caramelo que eu faço no curso, mas lá eu ensino tanto salgado quanto esse caramelo cremoso. E tem vários outros tipos de receita, de proporções. E aí você pode criar, gente. Vamos pensar, olha só, um recheio de laranja combina muito com caramelo também. Creme brulee combina muito com caramelo também. Então são muitos sabores que você pode combinar com caramelo. Eu deixo ele assim, no saco de confeiteiro, porque na hora de eu montar a taça, eu só pego aqui, ó, e consigo colocar a proporção certinha. Entenderam? Tirar minha panelinha daqui. Pra gente continuar conversando mais um pouco sobre o caramelo. Os métodos de feitura, né? De se fazer o caramelo. Lembrando o seguinte, se você for fazer uma grande quantidade de caramelo, lembre de pegar uma panela maior e mais alta. O ideal é que você não faça grandes quantidades, faça poucas, entendeu? Eu aconselho aí no máximo 200 gramas de açúcar por vez, para você não ter dificuldade. Mas tem como fazer mais? Tem, claro que tem como fazer mais, né? Mas se você tiver mais experiência, destreza na cozinha, você pode fazer grandes quantidades. Se você ainda for um pouco inexperiente, faça de pouco em pouco para não ter problema. Ok? Então vamos lá. Eu quero falar aqui algumas medidas para as caldas, né? Calda fina, calda média e calda grossa. E isso eu tô falando do método úmido. Qual que é o método úmido? Aquele que você acrescenta uma proporção de água junto com a proporção de açúcar. No método úmido, quando você coloca o açúcar e a água na panela, você pode mexer antes de levar ao fogo. Depois que você levar ao fogo, deixa lá bem quietinho. Ele não vai queimar porque tem a água. Até a água evaporar, ele demora. Então você consegue ter um controle sobre o cozimento dele, né? Sobre a caramelização. Vocês viram que é diferente aqui no caramelo seco. O caramelo seco foi rapidinho que eu fiz. Então, tanto caramelo seco quanto caramelo úmido, faça em fogo baixo, tá bom? Quais as proporções? Anota aí. Se você quiser fazer uma calda fina, a proporção de açúcar para água é de 1 para 2. Então, vamos supor um exemplo, 250 gramas de açúcar para 500 ml de água, certo? Uma proporção para 2 de água, uma proporção de açúcar para 2 de água. Uma calda média, a proporção é de 1 para 1. Uma medida de açúcar para 1 de água. Exemplo, 250 ml de açúcar para 250 ml de água. Calda grossa, a proporção já é 1 para meio, ou seja, uma proporção de açúcar para meia de água. 250 gramas de açúcar para 100 ml de água, mais ou menos, 125 ml. Certo? Quem quiser a receita, manda aí. Quem quiser a receita escrita bonitinha, clica no link da bio aí do Instagram, entra lá no e-mail, clica lá no envelopezinho lá de e-mail e manda um pedido para aqui, para Sweet Taça. Fala, Adriana, eu quero a receita do caramelo e do caramelo salgado, que a gente vai mandar para vocês. Esse caramelo aqui a gente fez caramelo normal, sem ser salgado, tá bom? Vocês podem saborizar o caramelo de vocês. Vocês podem saborizar com raspas de laranja, com raspas de limão, com rum, com baunilha, como foi o caso, a gente colocou extrato de baunilha. Então, o caramelo pode ser saborizado e fica muito gostoso, né? Então, você pode criar vários sabores de caramelo. Caramelo é usado para você complementar os seus recheios, os recheios das suas sobremesas, ou inclusive para você
colocar como sabor principal. Claro que você precisa combiná-lo aí com um sabor que quebre um pouco do sabor. Por exemplo, caramelo combina com chocolate meio amargo, combina muito. Caramelo combina com laranja, caramelo combina com creme de confeiteiro, creme de baunilha, né? Combina com vários tipos de sabores, ok? E é isso, gente, né? Falamos aí sobre os métodos de caramelizar, que é o método seco, o método úmido. Falei sobre os vários tipos de açúcar que tem. Mais uma observação que eu falei, retomando, qual açúcar que eu prefiro fazer as caldas? Eu prefiro o açúcar refinado, porque os grânulos são mais fininhos, são menores, então ele demora menos para derreter, é mais fácil de derreter e eu ter uma textura homogênea, ou seja, aquela textura toda certinha, igual. O que acontece? Quando a gente pega açúcar cristal, que os grânulos são muito grandes, às vezes a gente derrete um grânulo e o outro demora para derreter. Então esse aqui já ficou bem escuro e o outro ainda tá começando a derreter. Então é mais, sabe, é mais fácil você queimar esse tipo de caramelo ou você não conseguir aquela textura bem lisinha que o caramelo pede. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês na nossa live. Quinta-feira temos live também, entre 8 e 9 horas da manhã aqui no nosso perfil do Instagram e aí no YouTube, no Facebook. E eu agradeço vocês. Qualquer dúvida, manda no direct, manda o e-mail lá, clicando no link da bio e peça a receita que eu vou mandar a receita para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e até a nossa próxima live. Um beijo no coração de vocês.